Agora, a economia, esta quarta-feira ficou marcada pelas desavenças públicas entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os dois se desentenderam sobre a forma como o Brasil está se recuperando em plena pandemia. Denise Campos de Toledo, nesse cabo de guerra, quem que está certo, se é que um dos dois esteja certo, né, Denise? Olha, Tiago, tem tido uma exposição muito grande dos integrantes da equipe econômica de modo geral. Essa questão das lives diariamente a gente vê declarações e em algum momento aparecem as desavenças. Agora, na verdade, Roberto Campos Neto chamou atenção para a necessidade de um plano para indicar a clara preocupação do país com a trajetória da dívida pública. Roberto Campos Neto comentou isso em um evento e depois Paulo Guedes falou que quem quisesse que fizesse melhor, ele falou que não queria nem saber quem tinha o criticado, mas o fato é que o mercado financeiro há bastante tempo está cobrando do ministro Paulo Guedes um posicionamento mais claro em relação ao que se pretende fazer em relação às contas públicas. É certo que ele sofre as implicações políticas todas, há uma dificuldade de negociação, mesmo com a proximidade do governo com o Centrão, isso não assegurou a tramitação daquelas matérias relevantes. A gente vê que mesmo com a agenda mais travada, o Congresso tem aprovado sim algumas matérias relevantes, mas não aquelas que podem determinar o horizonte para as finanças públicas no próximo ano. Então a gente não tem a votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, do orçamento do ano que vem, da PEC emergencial, da PEC do Pacto Federativo, e o ministro Paulo Guedes insiste em falar muito nisso, insiste em falar numa recuperação em V da economia, em reformas que devem acontecer. Agora falta apresentar resultado mesmo em relação a isso tudo. É preciso definir a situação. A gente está chegando no final do ano, não há qualquer definição quanto à suspensão do recesso parlamentar, que daria um certo tempo para se discutir todas essas matérias. Então, uma coisa é retórica, é discurso, é promessa, é tentar lembrar que essas matérias já estão no Congresso, e outra é a apresentação efetiva, né? É um resultado concreto. Roberto Campos Neto cobra isso, inclusive porque ele está vendo essa pressão na curva de juros, o mercado cobrando mais caro para a compra, aquisição de títulos do governo, porque desconfia que não há sustentação de longo prazo nessa taxa básica de hoje, e isso fica com o Banco Central, que sofre pressões em relação à política monetária. Então, falta uma definição, sem dúvida alguma, isso traz instabilidade no mercado, que só não está tendo um comportamento ruim porque o contexto global melhorou, não é? É verdade. Denise, em 30 segundos, hoje feriado nos Estados Unidos, de ação de graças, amanhã tem Black Friday, e como é que fica o mercado nessa quinta? Mercado muito sem referência, né? Sem os Estados Unidos, o mercado fica meio perdido. Tem uma definição também de cenário para o fechamento do mês de novembro, no começo da semana que vem. Então, o dólar hoje abre em alta de 0,5%, a cotação de venda está na faixa dos 5,34, só que o mercado vai tentar buscar aí um ponto de equilíbrio até para a formação da PETAX na próxima segunda-feira, que é a taxa que serve de referência para os contratos futuros. Mas sem os Estados Unidos, o mercado fica meio perdido, sim. É isso.